Bom, eu vou começar a apresentação da aula 8 do nosso curso, que vai falar sobre histórias em quadrinhos e decolonialidade. Aqui na introdução, eu vou falar sobre as histórias em quadrinhos na sala de aula, especificamente nas aulas de artes. Então, eu trouxe o antropólogo Canclini. Ele trabalha com noções de relativismo cultural e hibridação cultural. E ele vai dizer que as histórias em quadrinhos elas se tornaram um componente central da cultura contemporânea e que elas possuem um modo próprio de contar a pós-modernidade. Então, nesse sentido, falando da importância das histórias em quadrinhos na sala de aula, é importante a gente pensar elas como elas desempenhando um papel de trabalho formativo em cultura visual, em leitura de imagens. E aí, aqui do lado, eu trouxe essa imagem desse trabalho escolar envolvendo histórias em quadrinhos, que eu tirei desse artigo, que é o uso das histórias em quadrinhos de cinema no ensino de geografia, numa experiência decolonial. Que, mesmo falando de geografia, eu consegui... Ele foi o artigo que me norteou nessa aula, na montagem dessa aula e na escolha das obras também que vão ser abordadas aqui. Então, primeiramente, o que eu consegui aproveitar desse artigo que ele me norteou foi as perspectivas sobre decolonialidade. Então, e que me ajudaram a escolher as obras também a partir dessas perspectivas. Então, a primeira foi a produção e entendimento do processo histórico de formação do mundo através de outros pontos de vista. A segunda foi a reinterpretação das relações de poder estabelecidas para finalmente repensar o saber e o conhecimento como ferramenta de poder. E a terceira, incluir formas culturais que refletem experiências de grupo e identidades marginalizadas pela identidade europeia. Então foram esses 3 pontos que me auxiliaram a essas noções decoloniais. E depois esse artigo também, a parte prática dele, o trabalho prático envolvendo histórias em quadrinhos na sala de aula, ele também me ajuda a levantar algumas reflexões. Então, mostrando que as histórias em quadrinhos elas envolvem conceitos, ideologias e valores dentro delas e que trabalhadas de forma prática, de forma crítica e lúdica, elas podem propiciar visões de mundos singulares. Então, várias formas de narrar o mundo e geralmente ofuscadas pelas representações hegemônicas que a gente tem na sociedade, né? A produção de saber de forma democrática e entender o indivíduo como ser de relações que, através de sua intencionalidade, pode transformar essas relações com o mundo. Então, trazendo também um pouco da visão do Paulo Freire aqui. Então, foram mais ou menos o que me norteou na construção dessa aula. Então, logo em seguida, tem a parte de contextualização que eu trouxe. Então, primeiro aqui em noções sobre quadrinhos, eu quis trazer sobre essas noções no sentido do imaginário. Que imagens que correm no imaginário das pessoas quando a gente fala de histórias em quadrinhos. Então, geralmente, a gente tem mais relacionado, sei lá, histórias de super-herói e a Turma da Mônica. E não que essas histórias não sejam importantes, mas a gente pode pensar também em histórias que possuem uma complexidade maior. E aqui também eu trouxe esse ponto das narrativas colonialistas e imperialistas para falar também sobre o que a gente tem quando essas histórias vêm de fora, qual o discurso que elas carregam, e explicitamente ou implicitamente. Então,
Então, antes de começar a falar sobre as histórias em quadrinhos que dialogam com o conceito de decolonialidade ou possuem noções decoloniais, eu trouxe como contraponto um ponto de vista do colonizador, um ponto de vista nessa história do Tintin no Congo. E aí eu peguei como referência esse artigo, que é o Imperialismo e Representação do Congo em Tintin na África, do Lúcio de Francis do Seis Piedade Filho. E aqui a gente vai ter uma história do Tintin, que ele vai visitar o Congo belga, que era quando o Congo ainda era colônia da Bélgica. Então essa história ela foi feita em 1930 pelo Hergé, e que ele é belga também, é um autor belga. E aqui no contexto dela a gente vai ter ideologias de supremacia do homem branco para justificar as ambições políticas da Bélgica na época da década de 30. A gente vai ter embates entre os colonizadores e os colonizados e a exploração do Congo belga. E aqui nessa HQ a gente vai ter as representações dela. A gente pode perceber que nela o Tintin ele tem o status que é empregado a ele é um status superior em relação aos outros personagens. Então ele trata os outros personagens com desprezo, os personagens congolenses, e também na maneira como eles são desenhados, né? De uma maneira racista e também como eles enxergam o Tintin. No final da HQ a gente vai ver que eles vão tratar os personagens congolenses, eles vão tratar o Tintin como se fosse uma divindade, assim. Então, e na época o Hergé acreditava que ele devia mostrar aos belgas como a Bélgica estava introduzindo o Congo a noções de civilização, como se eles fossem selvagens, né? E sendo que na verdade na história historicamente a gente sabe que é uma relação super violenta, né? Essa exploração do Congo pela Bélgica. Que foi uma das mais arcaicas e violentas formas de colonização na África. Então, eu trouxe essa HQ como contraponto para a gente também enxergar a visão imperialista e neocolonialista que ela apresenta aqui. Agora, antes de começar a falar sobre a lista de HQs que eu separei, tem aqui mais uma parte de contextualização para a gente entender como que o mercado de quadrinhos chegou a uma diversidade maior. Então eu pus aqui essa parte de expansão do mercado de quadrinhos no Brasil, que vai falar primeiramente sobre... Eu pus aqui a imagem do FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, para falar desse aumento de festivais de quadrinhos que teve no país. Então a gente tem o FIC, tem a CCXP, tem a Gibicon, a Perifacon. Aqui do lado eu trouxe essa imagem das Graphics da MSP, do Maurício de Souza, que também trouxe uma relevância maior para autores independentes que fazem releitura dos personagens clássicos deles. E aqui eu trouxe essa imagem do HQ Mix, que é o maior troféu a maior premiação de quadrinhos do país. E nele, no ano de 2016, foi constatado que foi o ano com maior publicações nacionais, comparado com os anos anteriores. Então, nesse sentido também, além desse aumento de número de festivais, a gente tem também um
uma investida maior em autores nacionais, em formatos diferentes também. A gente tem uma divulgação online maior também e quadrinhos online também. Aumentou esse número também. E mais ou menos isso para nortear essa expansão. Então agora eu vou começar com essa lista que eu pus aqui, histórias em quadrinhos da colonialidade, que vão falar sobre quadrinhos que flertam com essas noções. Então, primeiramente, eu pus aqui a editora Veneta, que ela traz essa diversidade e eu vou falar primeiramente de algumas obras do catálogo dela. Então, primeiro aqui eu trouxe o Marcelo de Salete, que ele é autor do Cumbi, de 2014, e Angola Janga, de 2017. O Cumbi ele vai tratar de 4 histórias sobre que elas vão abordar a luta contra a escravidão no Brasil colonial, e elas vão ser contadas a partir do ponto de vista dos escravos. E Angola Janga ela vai contar a história do Quilombo de Palmares, que foi o maior quilombo brasileiro que a gente teve. Né? Então aqui em Angola Janga a gente vai ter uma subversão dessa história embranquecida e suavizada da escravidão no Brasil, que a gente geralmente vê, né? Uma história mais suavizada mesmo. Aqui, em seguida, eu trouxe A Alma que Caiu do Corpo, do André Toral, de 2020. O André Toral ele é um antropólogo e quadrinista, e aqui nesse quadrinho ele une antropologia e quadrinhos. Então ele fez uma pesquisa de campo, ele fez entrevistas e também uma pesquisa além da pesquisa de campo, né? E aqui ele vai contar o contato quase sempre violento entre brancos e indígenas ao longo da história do Brasil. Então a gente vai ter desde a época do começo da colonização até os dias atuais. Então aqui ele vai falar sobre resistência indígena, ele vai falar sobre as omissões do Estado, a grilagem de terras e o desrespeito aos direitos dos indígenas, né? Logo em seguida a gente vai ter Beco do Rosário, que também foi lançado em 2020, da Luísa Coiler. E aqui ela vai falar sobre o processo de urbanização da cidade de Porto Alegre. Ela realizou essa pesquisa histórica sobre a urbanização dessa cidade na década de 20. E vai ser uma urbanização marcada pela desigualdade e uma modernidade também que é assentada em processos violentos também. Então, aqui eu trouxe uma fala dela que ela vai dizer, né? Uma narrativa tão bonita, tão higienizada, o que está sendo deixado de fora. E a história vai contar a história da Vitória, que é essa mulher negra que tem vontade de se tornar jornalista, mas para isso ela tem que enfrentar os estigmas tipo, de uma sociedade racista e paternalista. E é isso. A próxima, eu trouxe aqui brevemente o Marcelo Quintanilha para falar como as obras dele abordam o Brasil e as relações sociais que ele põe nas histórias, as relações de poder e também relações raciais. Então, ele também trabalha muito com essas questões. Em seguida, já saindo agora da editora Veneta, eu trouxe aqui um projeto da Gráfica MSP, que eu citei no começo, que vai ser o Jeremias Pele, do Rafael Calça e do Jefferson Costa, que é um trabalho de 2018, e ele vai retratar
A história vai falar sobre o Jeremias lidando pela primeira vez com o racismo, né, na vida dele, e isso no ambiente escolar. Então aqui a HQ vai falar da importância de modelos e representações, principalmente nesse estágio da vida que o Jeremias está na infância. E a HQ vai trazer também à tona alguns desses modelos. Então a gente tem na HQ uma estátua do Zumbi do Palmares. A gente tem pinturas, no momento os personagens eles vão no museu e a gente vai ter pinturas de pintores negros brasileiros. Então ela vai falar muito sobre a importância na vida das pessoas dessas representações e desses modelos, né? Em seguida aqui eu trouxe esse projeto da Editora Mino, a Narrativas Periféricas, que vai falar que é um projeto da editora com a Perifacom, e é um projeto que eles selecionaram 6 artistas que passaram durante 8 meses num processo num programa para aprimorar as técnicas deles, e é um projeto que incentiva a publicação de artistas que moram em periferias, né, em áreas periféricas. Então é um projeto também bem interessante. E logo em seguida, como eu citei agora no projeto das narrativas periféricas, eu trouxe, não é um quadrinho, mas é um evento de quadrinhos, né, que envolve esse universo, que é a Perifacom, que é a Comic Con das Favelas, de 2019. Então aqui a gente tem um evento que tem uma equipe em produção quase inteira periférica, e uma equipe de produção também quase inteira composta por pessoas negras. Então aqui eles têm o objetivo de quebrar barreiras, estereótipos no imaginário, se tratando desse universo dos quadrinhos e da cultura nerd também, da cultura geek. Aqui eu trouxe uma foto do evento e a fala deles que eu acabei de falar, que a missão deles é quebrar esses estereótipos. E por fim eu trouxe aqui outros contextos, porque como eu trouxe aqui HQs brasileiras e a maioria delas também atuais, eu trouxe outros contextos para falar de algumas HQs também estrangeiras, que aqui no caso eu trouxe Persepolis, da Marjane Satrapi, que ela vai falar sobre uma autobiografia que vai falar um pouco da história do Irã e da cultura do Irã. Então aqui a gente vai ter fatos retratando a ditadura islâmica que teve lá e a guerra contra o Iraque também. E como também ela morou na Europa, a vida de imigrante dela na Europa e as marcas da guerra do Iraque que deixaram no Irã. E depois eu trouxe o Habib, do Craig Thompson, que aqui ele vai trazer uma desconstrução da imagem ocidentalizada do Islã, né? Então vão ser fábulas islâmicas. Ele se inspirou, na verdade, em fábulas islâmicas e literatura árabe. Então ele se inspirou no Corão e também é claramente inspirado no Mil e Uma Noites. E é basicamente uma fábula que também, nesse contexto contemporâneo, as duas eu acho que elas são importantes no contexto contemporâneo, que a gente tem islamofobia e xenofobia também.
E é isso.